Vamos lá, 24 de dezembro, véspera de Natal. A natureza continua seus movimentos e a gente tem manejo para fazer. Aproveitar que a mãe da Natália e a Elza, que também é uma amiga aí da família, que participou ativamente também na criação da Natália, ela tá por aí. E aí vou aproveitar, ela vai passar uma temporada boa aqui. E eu vou aproveitar esses dias para dar um pouco mais de volume e vou compartilhar com vocês questões mais reais acerca do manejo que é importante falar, é importante você saber, porque eu estou vendo que essa cobrança, ela existe em mim, existe em outras pessoas e parte dela é muito desnecessária e fruto de uma incompreensão do que de fato é essa gestão de uma propriedade, dos cultivos. Enfim, vamos lá que não sei como é que chegou o verão por aí, mas por aqui ele chegou chegando. Vamos começar. Hoje é só meio turno, quer dizer, não sei também, né? Mas aproveitar também o pessoal aí. Vamos nessa. O trio Zoé, Branca, que é a mais velha, e o Chumbinho. Mas a Zoé é parceirona. Ela sobe, mas daqui a pouco ela desce. Ela fica lá na casa, protegendo. É bom, viu, galera? Tem um cachorrinho na roça. É massa. Vamos lá. Vamos lá. Entrada aí do Saracura 1 e 2. Olha a diferença. Fiz o manejo dessa área. E aí você já viu o feijão de porco ele em evidência junto com o inhame. Uma mandioca ou outra, ó, não briga, tá, com os cachorros, uma hora eles aprendem, ó, a andar no caminho. E, ó, eventualmente eles dão uma passada por cima, mas zero prejuízo. Ali o Chumbinho atravessou o safado. Mas eles aprendem a andar no caminho. E é isso, fiz esse manejo aqui, mas como eu falei pra vocês, eu vou começar, já vi o solzinho chegando. Deixa eu só colocar as coisas aqui embaixo. Olha lá. Hoje vai ser dia dele, o céu tava estreladaço. E é isso, galera, eu tô melhor, um pouco atrasado nos manejos aqui, preciso fazer. As formigas já estão trabalhando nessas amoras, ela tá fora de andar, tá fora de extrato. E ó, a Branca também no caminho. Mas eu já vi que é isso aí, cara, é fazer o manejo, tá? Escolha das espécies corretas. E vocês estão vendo no vídeo, eu também tô olhando para essa entrelinha e o que vale a pena, né? Valeu a pena. Tá, tô vendo já o açafrão vindo também, ele é um pouco mais tardio. Mas o trabalho vai ser aqui nessa entrelinha. Entrelinha aqui o foco já é o gengibre culturesco que a gente ficou empatado. E enquanto eu estiver fazendo o manejo aqui eu explico mais detalhes para vocês, vamos lá. Acabei de olhar aqui, 14% só de bateria na câmera. Mas eu vou aproveitar só para explicar para vocês, dar um contexto breve histórico dessa área. O histórico mais recente, né? Porque essa área já tem um uso anterior já, enfim. Então, de primeiro, fizemos o preparo dos canteiros de árvores, cultivamos aqui bastante verdura. Alho poró, cebolinha, cebola, brócolis, por aí vai. Tomate, que foi, assim, uma das plantas assim bem fartas aqui, os outros também, mas tomate a gente colheu, temos tomate desidratado, fizemos os nossos temperos, até hoje, isso já tem 1 ano e a gente ainda consome esses nossos temperos que foram cultivados nesses 6, 7 canteiros de árvores, tá? Outro ponto, linhas de árvores preparadas, não tínhamos matéria orgânica suficiente, entre linhas com adubação de inverno. Passou ali julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando foi ali no final de novembro,
saída da adubação verde e plantio do açafrão com milho, mandioca em outras entrelinhas, feijão de porco sempre, mas basicamente açafrão e milho e feijão de porco. Passou esse período, estação seguinte, primavera seguinte, fizemos a colheita novamente do açafrão, uma colheita até um tanto precoce ali por volta de junho, mais ou menos, junho, julho. Tudo bem que na região já se começa a colher nesse período, ele deu os primeiros sinais de que estava envelhecendo, a gente fez a colheita e aí é o que é o ponto interessante desse trabalho que foi feito aqui, porque na sequência eu já quis fazer um experimento plantando a ervilha, e isso eu já contextualizei para vocês. Eu aproveitei essa área para poder fazer o experimento da ervilha. Plantando ela numa densidade propícia. Eu tô com dificuldade de ir fazer e falando, porque esse processo de capina seletiva, que é o que eu quero falar também nesse vídeo, mas eu não vou conseguir falar agora, ele é um pouquinho mais preciso, então eu não quero arrancar algumas plantinhas que estão aqui, exceto a trapoeraba. Mas enfim, por exemplo, aqui tem um menstrato, ele eu não vou cortar, tá? Ele eu vou podar, mas eu quero falar isso com vocês depois. Tem um picão branco aqui também, a mesma coisa. Mas segura, isso aí eu vou falar depois. Fiz o experimento da ervilha aqui, colhemos satisfatoriamente, inclusive foi uma planta que nos ajudou bastante nesse início aí de processo de lactância da Natália, em função das gases da Thier. Então a ervilha desses grãos, dessa leguminosa, não dava gases nela, não dava cólica na Thier, então ajudou a gente bastante, muito mesmo. Tá, saiu essa ervilha, eu quis fazer o experimento que já era pensado, já tinha sido planejado, de plantar o gengibre em plantio direto, ou seja, eu já não passei máquina aqui. Eu fiz a colheita da ervilha, não passei máquina, o material ficou aqui, já fiz o plantio direto da mandioca, do feijão de porco, do gengibre, tá? Plantio direto. As bananas, cavei o lugar delas e coloquei. Então um experimento interessante. E por que o gengibre, Patrick? Porque entre inhame e açafrão, o gengibre é o mais exigente. O inhame, assim, porque não sei se vai dar para pegar, ele é bobo, ele nasce às vezes até espontâneo, e tudo bem que na nossa região tem aptidão para essa cultura. Eu falei que ele é bobo, mas é importante dizer que aqui tem aptidão para essa cultura, tanto que numa área cansada, que eu expandi um pouco o cultivo dele ali, ele está vindo muito bem. Nessa entrelinha de cima, ele também está vindo muito bem. E assim, gente, sem adubação, sem pó de rocha, sem calagem, sem esterco. Então, para não dizer que a gente não colocou nada, pus nas bananas da mesma forma que pus aqui. Isso já tem 30 dias. Beleza? O ponto importante de comentar isso é que cada intervenção foi pensada, desde o ano passado, o preparo da entrelinha, a adubação de inverno, o cultivo seguinte, que era o açafrão. E quando eu fiz o preparo desse solo para o cultivo da ervilha, eu já redesenhei a entrelinha para não fazer a mecanização, ou seja, para não escarificar o solo de novo aqui. Então eu tenho percebido que tudo isso faz diferença. Tá? Então essa entrelinha aqui, ela foi dedicada a esse experimento. As outras entrelinhas eu passei o motocultivador, essa aqui eu não passei. Tá? E aí a gente vai observar, porque é uma cultura exigente, é uma cultura que demanda energia do solo para produzir, tanto que aqui no Saracura 2 eu plantei o gengibre e fiquei empatado, plantei uma caixa, colhi uma caixa. Ele demanda energia, tá certo? E aí é o que eu falo para vocês brevemente agora em relação a manejo, em relação à ideia do atraso, é que essa área aqui, por exemplo, esse ano, esse vídeo é um vídeo que está saindo, um vídeo de final de ano, foi um ano que eu acabei saindo um pouco mais do que previsto aqui do sítio. Tinha os trabalhos externos que estavam dentro do calendário, estava dentro da agenda, mas eu tive outras idas para a Bahia, 2, 3 idas para a Bahia em função do meu pai, né, que desencarnou esse ano. E 7 meses já, o tempo passa muito rápido. E nenhum remorso, nenhum sentimento de arrependimento e nada, não tem nada mais importante. Lembra disso, pessoas em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar.
Então essa área ela está desde junho aí sem muito cuidado, sem muita atenção, e eu tenho feito um pontinho aqui, um pontinho ali, então você vê o tamanho que estão essas ervas, né? Então você tem umas emílias, umas falsas serralhas grandes, né? Na verdade essa é a verdadeira, grandes, mas eu tenho entendido que um primeiro ponto, ó, bota isso na cabeça, tá? As espontâneas elas não são vilãs, não são vilãs. O ponto é que tem um limite ali para você conseguir fazer esse manejo. Tem um limite. E esse limite ele é um tanto extenso. Ele é um tanto extenso. E a primeira observação, para eu não me alongar muito aqui, e a bateria vai acabar, e eu preciso dar continuidade que esse sol vai chegar chegando. Mas aí você vê, né? Um parêntese. A importância dos canteiros de árvore e o microclima que se cria aqui, né? Faz muita diferença. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, é a poda. Então você ter as plantas que você cultivou, a natureza vai trazer as plantas que ela cultiva. E aí você não olha mais nesse processo de capina seletiva real, você não olha mais para as espontâneas como um problema, como algo que você tem que vencer. Ouve isso com atenção. Ah, Patrick, então eu posso deixar... Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que tem uma flexibilidade, dá uma esticada. Dá uma esticada. Agora, para que esse convívio aconteça, eu falei para vocês que eu estava fazendo intervenções pontuais, pelo menos as podas daquelas espécies que você está utilizando como as suas espontâneas, elas precisam acontecer. Porque se está acontecendo a sua poda com as suas espontâneas, as espontâneas da natureza, elas não vão gerar uma influência tão negativa assim, porque pelo menos você tem uma planta gerando estímulo. Agora tem um limite, é por isso que eu falei para vocês, eu estou no limite aqui. Eu fiz esses 2 canteiros na semana passada e aí ficou isso daqui, eu não consegui finalizar a coisa que eu faria em um turno. Mas eu estou entendendo que, cara, dá tempo. Eu estou olhando, ó, esses canteiros que eu fiz, eu falei, dá tempo, mas só que você precisa fazer. Tem que ter também aquela leve dedicação. Tá? Aquele leve empenho. E não tem a ver com força, eu tenho entendido que não tem a ver com agonia, não tem a ver com pressa, tem a ver com que você está presente. E vamos ser sinceros, só tem esse momento que você está assistindo o vídeo, esse momento que eu estou aqui gravando, só existe esse momento. Onde você está e agora só tem esse momento, não existe outro momento. Mas esses outros momentos, ele acontecem na nossa cabeça. E aí, com certeza, você já se deparou com a situação de você iniciar algo, finalizar algo e pensar, pô, velho, foi bem mais fácil do que eu estava imaginando. Ou seja, foi muito mais simples e natural do que todo esse enredo que minha mente criou. Eu vou continuar aqui e a gente continua esse vídeo logo mais. Provavelmente a gente já vai estar conversando e eu vou estar fazendo um manejo no Saracura 2. Vamos nessa. Nesse contexto aqui, eu já estou sentindo que eu preciso, eu já falei isso, eu estou repetindo, começar a distribuir um pouco mais a matéria orgânica ao longo da área. Então eu já vou fazer manejo nessas bananeiras, já pensando também em cobrir aqui o caminho. Por quê? Porque o plantio que está sendo feito aqui, uma das estratégias é eu conseguir aumentar essa área de enraizamento e essa área de distribuição de matéria orgânica também. Eu estou entendendo que quando eu falo para vocês que a entrelinha ela precisa funcionar, essa é uma das abordagens e de um olhar central dentro do processo da formação, onde eu ensino isso para vocês. O que é a dinâmica dos canteiros de árvores, o que é a dinâmica das entrelinhas. Então, só fazendo a retrospectiva, eu mencionei que eu fiz diferentes intervenções nas entrelinhas, mas todas com o mesmo objetivo, o objetivo principal, esse de dar dinâmica. Patrick, essa dinâmica ela vai mudar conforme o que? Vai mudar conforme o seu objetivo, se é um interesse econômico, se tem braço para poder manejar,
se existe a possibilidade de conciliar no primeiro momento a produção, ampliar a oferta de alimentos para subsistência, sobretudo quando a gente fala de uma roça. Então, mas só que isso não se encerra aí. Você também precisa atender os interesses do lugar, que apesar de variar conforme o contexto é o mesmo. Se você está com o coração aberto para isso, quer trazer vida de novo, né? Fazer o lugar de fato melhorar. Então, quando eu entendo que o canteiro de árvore é essa coluna vertebral que vai prover em um dado momento toda a área, né? A gente está falando das árvores, né? Agrofloresta, enfim. Eu preciso pensar nas entrelinhas também, porque a saúde da entrelinha, o acerto na entrelinha vai ditar completamente o meu desenvolvimento desse espaço aqui, tá? Então, eu já fiz os cultivos, a dinâmica das entrelinhas, pensando exatamente, a partir do ponto que eu não tenho as capineiras, o uso desse espaço com espécies que vão permitir com que as raízes elas se beneficiem dos cultivos que eu vou estar fazendo e dos manejos que eu vou estar realizando aqui. Então aqui eu estou fazendo um trabalho bastante semelhante ao IP. O que é Jacó? Ele não vai aparecer, o gatinho. A Petra, que é a cachorra da Beatriz, a mãe da Natália, está aqui com a gente. E acho que ele não simpatiza muito com ela. É raro ele subir aqui, mas ele está aqui. Mas vamos lá, eu estou fazendo um manejo muito semelhante que eu fiz no IP. Lembrando que eu estou começando por baixo, vocês viram aí, você vai roçar na mandioca, você vai quebrar a mandioca, cara. Vocês viram aí o manejo que eu vim fazendo sempre por baixo, sempre começando por baixo. Eu vou fazer por frames, né? Entre bananas, vou fazer entre bananas. E agora eu vou fazer muito parecido com o módulo do IP, que é estar manejando as amoras tanto para eu ter estaca, quanto para que eu possa estar fazendo um enriquecimento aqui em algumas falhas. Então assim, a amora é uma espécie que também precisa de condução. A amora também é uma espécie que precisa de condução, tá certo? Então agora essa poda, tanto para que ela forme uma estrutura interessante, coerente para produzir frutos. Tivemos indivíduos que produziram bem, esses já estão bem sinalizados, marcados no lugar, porque é uma boa genética, um bom genótipo, enfim. Então é uma espécie que precisa dessa leve condução, apesar de parecer rústica. Ela é até um tanto rústica, mas precisa de alguns cuidados. Então eu estou rebaixando agora. Eu ia deixar essa gema aqui, ele está vindo aqui atrás. Está um pouco acima da altura, que eu tenho percebido que ela ramifica bem. Mas como eu disse para vocês, eu estou interessado também nas estacas para estar fazendo o enriquecimento aqui do sistema. Que eu estou fazendo um trabalho mais minucioso. Que eu realmente quero cobrir o máximo possível. E o conteúdo central desse vídeo era eu falar dois aspectos para vocês, eu não esqueci. Já estamos num outro dia, mas eu não esqueci. Ó, boas estacas de amora, tá? Boas estacas. Que é em relação a esse processo de dar conta de manejo, e a resposta é muito simples, gente. A gente não vai dar conta de tudo o tempo todo, a todo momento. Então, quando eu falei sobre esse processo de uma cobrança interna, que é muito positivo, você tem que forçar um pouco a natureza, como me disse um cara uma vez, esse rapaz, o nome dele até é Edivaldo, ele e o filho dele, eu fiquei com eles 1 ano na propriedade deles. E uma vez ele falou comigo, ele me chamava de Paticão, Paticão, às vezes o cara tem que, ele via, né, eu acordando cedo ali um pouco cansado, ele falou, cara, o cara tem que, às vezes tem que forçar um pouco a natureza, né? E ele empreendia, ele tinha o negócio dele e tal. E aí hoje eu consigo entender, porque se for pelo corpo, às vezes se for até pela sua própria vontade, você não faz, né? Então, o ponto é que você precisa, sim, se esforçar um pouquinho. Mas só que esse esforço ele tem um limite, e o limite é o limite da compreensão, de entender que existem circunstâncias, existem situações que fogem do seu controle e que você, ou você aceita ou você sofre. Ou você aceita ou você sofre.
E esse aceitar é você confiar que é isso aí. Às vezes tem gente que acha que isso é muito Haribo, ou sei lá, quais são os conceitos que possa ter na sua cabeça. Mas só que você tem que escolher, é só você olhar para dentro de si, olhar como está o seu entorno, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está o seu dia a dia, como é que está você, para saber se vale a pena. Agonia. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa que tende a uma personalidade ansiosa, pode não parecer, eu vejo muita gente falar, pô, mas você é um cara, porra, calmo, pá. Mas, velho, se você não se trabalha, se você não lapida essa pedra bruta que somos todos nós, em processo de evolução, não adianta, né? Você não vai sair do lugar. Então o manejo, ele é esse professor também, de que tem situações que você não vai dar conta, vai embolar um pouquinho, vai ficar denso demais, algumas coisas vão florescer e faz parte, porque eu começo a olhar para o feijão de porco agora nesse verão e falei, cara, já tenho que podar esse cara de novo. Mas tem prioridades, são escala de prioridades, e em uma dessas prioridades estão pessoas. É claro que esse assunto é um assunto complexo, envolve muitas coisas, mas uma dessas coisas que eu refleti durante esses dias, e eu vou trazer isso para vocês aqui também, é sobre o servir. Quanto mais você serve, eu estou falando em relação ao outro também, e eu vou dar um exemplo prático para isso não ficar abstrato, mais tranquilo você fica para poder dizer sim para você e para aquelas suas prioridades. Eu vou explicar. A gente estava para receber, como eu falei para vocês, a mãe da Natália aqui, a Elza, que é essa amiga da família, que, enfim. E sendo que a Natália não estava conseguindo fazer as tarefas ali de casa e tudo mais, em função da Thier, naturalmente. Ainda mais dias muito quentes. E aí ela ficou meio agoniadinha, nasceu no inverno, né? Então já viu. E aí eu, porra, precisando fazer outras coisas e vai pra lá, vem pra cá. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um grau aqui. Tem que dar um grau no... Você receber bem as pessoas, Natália preza muito isso, pô, dar um grau no quarto, deixar os banheiros bacanas. Não que tivesse tudo bagunçado, mas de fazer um trato, né? Receber bem as pessoas. No primeiro momento eu estava relutante até que essa frase, que é uma frase que tem sido um princípio também na minha vida, que é pessoas em primeiro lugar. Eu escutei isso de pessoas bem queridas, isso tem sido um norte, isso tem sido uma baliza. Pessoas em primeiro lugar, Patrick. Mas, Patrick, você também não é uma pessoa, você não deveria estar em primeiro lugar sempre. Mas naquela hora a escolha foi bem receber o outro. Bem receber o outro. E nesse bem receber o outro, colocar o outro ali em primeiro lugar, que as pessoas estivessem ali, mesmo sendo uma pessoa mais próxima, no caso um familiar da Natália, eu fiz essa escolha. E aí, cara, que veio essa reflexão de que essa tranquilidade de você dizer sim para você, aquilo que você tem como prioridade, aquilo que você tem como uma necessidade, se fortalece mediante ao ponto que você serve, ao ponto que você faz. Porque quando você faz, você está olhando para o outro. Cara, essa pessoa ficaria feliz. Eu ficaria feliz em chegar na casa, no quarto que eu vou dormir, no banheiro que eu vou utilizar, e isso está bem aconchegante. Eu, Patrick, eu ficaria feliz. Então o outro muito provavelmente também vai ficar. Vamos dar isso ao outro. Vamos permitir que a pessoa tenha essa experiência. E é engraçado porque esse processo parece que libera você do receio. Do receio. Mas e se eu disser sim? E se eu falar que eu vou fazer isso? Por quê? Porque a sua consciência está tranquila de que você está dando. E a gente vive uma cultura de quem quer receber. Somos todos carentes, no final das contas. E para você fazer esse tipo de plantio, você começa a aprender a dar. Pode parecer que eu devaneei um pouco, mas é para poder falar sobre esse contexto do manejo. Esse tipo de agricultura é uma agricultura que você tem que dar. E para você ter que dar, você tem que colocar energia, não vem natural no primeiro momento. Então a mesma coisa aqui, a gente fala do manejo de modo romântico, mas exige isso de você. Demanda de você. Não tem espaço para preguiça, não tem espaço para desculpa, não tem espaço para sol quente, não tem espaço para chuva, não tem espaço que é Natal. Você precisa dar. Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior, que a gente às vezes olha com romantismo, distúrbio, sim.
dê conta. Mas isso ninguém fala. Por quê? Porque a gente romantiza, galera. E a minha intenção não é trazer um conteúdo sensual para vocês. A gente não faz capa apelativa, a gente não faz título apelativo. Mas se você quer aprender, se você está até aqui, é porque de alguma forma você quer ver as coisas como elas são. Então essa é uma agricultura do dar e nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre você vai conseguir deixar redondinho. Mas pense assim, cara, o que faz você ficar tranquilo, a consciência tranquila, seja numa situação ou outra, como essa que eu dei o exemplo, é você dar o seu melhor. É você dar o seu melhor. Caso contrário, iremos adoecer, sofrer, as coisas que estamos vendo aí no mundo. Então isso daqui, no final das contas, é um grande laboratório para todos nós. Então o que eu vou fazer é isso agora. De resumo, é esse aspecto. E sobre a capina seletiva, eu acho que se eu falar aqui agora nesse vídeo vai ficar muito longo. Eu posso abrir esse espaço, vocês concordando, num outro vídeo, que é esse entendimento do que é a capina seletiva mesmo. Mas uma breve introdução é essa, galera. A capina seletiva real abrange você contemplar também as espontâneas, mas está todo mundo correndo das espontâneas. Às vezes é difícil você dar conta, deixar... Eu fiz manejo aqui do picão branco, dos menstratos, do picão preto e eles já estão com tudo. Cara, eu tenho que passar aqui, eu tenho que cortar de novo, tá cheio de florzinha. Tem. Mas isso, para um contexto sem cobertura de solo, faz toda a diferença, porque eu não tenho mais apenas o feijão de porco como aliado. Eu também tenho essas espontâneas. Agora, é claro, quando você acerta na densidade das suas plantas cultivadas, que é esse o grande barato, a capina seletiva ela vai ficando cada vez mais fina, ou seja, eu tenho intervenções ali pontuais. Agora, quanto mais espaços e mais falhas eu tenho, e aí entra o trabalho do Ernest, que, enfim, muito cirúrgico e muito preciso, onde eu preciso ter os andares desde o início. Tenho que consorciar, eu tenho que estratificar, eu tenho que considerar o espaço, eu tenho que considerar o tempo. E aí esse é um processo que também envolve planejamento, gestão, disponibilidade de propago, disponibilidade de sementes. E às vezes você não tem. Então você tem que trabalhar com o que você tem. E esse o que você tem, ele te capacita, você cria repertório, você, pô, eu vou entendendo, pô, então tá. Então o que eu tenho entendido, e eu compartilho aqui para vocês, por exemplo, é que eu não posso olhar a planta apenas enquanto que eu vou colher açafrão. Isso está muito claro, por exemplo, para a mandioca, a planta enquanto função ecológica, mas eu já vi, cara, o açafrão também. Nos lugares onde eu cultivo açafrão, eu já tinha raiz de bananeira. Então eu não estou plantando mais inhame, eu não estou plantando mais açafrão, não estou plantando mais gengibre, pensando apenas em colheita, eu estou pensando em função ecológica. Então, os açafrões, as mudas, os pés que vão estar bordeando os canteiros de árvores, eu não estou preocupado em colhê-los. Por quê? Porque é uma planta que eu posso podar e fazer uma colheita de segundo ano. E se eu não quiser, deixo na terra. Isso é entender a planta enquanto função ecológica. De uma entrelinha, de um açafrão que está vindo agora de segundo ano, e ele brotou, ele não está nem aí para as espontâneas. Nem aí para as espontâneas. Então agora eu estou entendendo, poxa cara, você é uma planta interessante aqui para mim. Pode me ajudar, não só do ponto de vista da colheita, do beneficiamento, da comercialização. Então a gente fazer uma agricultura que a gente use os recursos do lugar demanda. É um processo, por isso que eu tenho chamado a formação de formação. E eu fico muito feliz em ver as pessoas que participaram da formação, que é esse trabalho de orientação, acompanhamento e de estruturação de um projeto, de ver as pessoas acertando, ver as pessoas evoluindo em termos de repertório, em termos de confiança, em termos de autonomia. Esse é o objetivo principal. E ver isso acontecer é bacana, porque tem uma lógica nisso daqui. A gente apresenta uma estrutura base, canteiro de árvore, desenvolvimento progressivo, entrelinha, funcionamento dinâmico e outros aspectos para que você tenha ferramental para no momento que está aqui você e você poder pensar por conta própria. Acho que a gente fica com esse conteúdo mais específico da capina seletiva.
quando eu estiver no Saracura 2. Aproveitar hoje o dia nublado. Sexta-feira hoje, 26 de dezembro. Eu não sei, eu acho que o próximo vídeo ainda é esse ano. Não sei. Mas de qualquer forma, desejar boas energias sempre, a todo momento, a todo dia. Beleza, galera? Espero que tenha agregado. A gente se vê no próximo vídeo. Muita paz.